Primeira barra do dia foi uma forte barra de baixo. Abrimos com um gap de alta, mas a primeira barra do dia já foi de 850 pontos. Nada a fazer por enquanto. Eu quero de ontem. Aguardo um dia de baixo. Se porventura a abertura, que foi a máxima do dia até agora, for rompida, talvez seja uma boa venda. O dia já tem uma intensidade de 1.200 pontos. Até agora percebemos que só tivemos barras com cores alternadas. Eu consegui a proeza de vender na mínima do dia até agora e fui estopado ali acima da barra 3. Estava acreditando em uma tendência e desde a abertura, a barra de 15 minutos fechou excelente, igual a de ontem de compra. Essa aqui foi uma boa fechamento na venda, mas com uma grande diferença, porque ontem foram 3 barras brancas consecutivas, hoje não foram 3 barras pretas consecutivas. Bem, estou tentando recuperar o que eu perdi. Consegui fazer uma venda e vou acreditar que a barra 7 aqui, seguindo a questão de barras ímpares pretas e barras brancas pares, seja novamente uma barra preta, aumentar um pouquinho a posição para recuperar o que eu já havia perdido. O que eu fiz até agora, devido à forte barra 3 e a perspectiva de que o dia seria um dia de tendência de baixo, vendi aqui abaixo da barra 3, consegui a proeza de vender na mínima do dia até agora, e veio essa forte de barra de alta barra 4. Uma possibilidade seria até essa barra 4 ser aquela das excelentes barras para fazer fade, ela fechar e já voltar com tudo para baixo. No entanto, ela foi rompida para cima e pegou meu stop que estava aqui acima da barra 3. E no fechamento, durante a formação da barra 5, eu imaginei que ia ser um dia de grande alta e grande baixa. Vendi um contrato aqui na primeira, considerando o gráfico de 1 minuto, a primeira vez que veio abaixo de 1 minuto, e depois vendi um outro contrato para já conseguir ficar no 0 a 0. E depois veio essa barra 6, me assustando um pouco, mas percebi que estava tendo uma alternância entre barras pretas e barras brancas, vendi abaixo dela. Quando ela fechou, saí praticamente no 0 a 0. Os 4 contratos, estou com um real negativo. E a barra 8 está parecendo que vai ser a primeira sequência de 2 barras da mesma cor. Se o trade que estiver sendo feito for de momento, as decisões têm que ser rápidas. Se tivesse um bom momento aqui na abertura de Nova York, a barra 91, no gráfico de 1 minuto, não ia ser rompida para baixo. Ou se fosse rompida para baixo, fosse para cima, azar. Mas o certo era ter trazido o stop para cá, que era o próximo do 0 a 0. As operações que eu fiz após aquelas que eu expliquei anteriormente, acho que nem compensa eu citá-las. E isso é interessante, quer dizer que foi um dia que eu operei mal, e apesar de ter operado mal, ainda saí no 0 a 0, ou seja, para a forma que eu operei, o resultado foi até bom. Várias operações aqui, em alguns momentos eu estava positivo, mas essa aqui foi uma região estranha, porque passamos a ter barras no gráfico de 5 minutos com muitas sombras, um mercado de ordem limitados. Até então a gente estava tendo no gráfico de 5 minutos fechamentos em alguma das suas extremidades. Mas quando eu percebi isso, já estava sem energia para operar e acho que eu fiz até boas operações no simulador. Fiz 2 operações em que eu, vendo que essas sombras vendi aqui, quando essa barra aqui ainda era uma barra branca, realizei lucro aqui. E depois, essa operação aqui, acho que se fosse feito no real, nem seria tão dolorida, né? Talvez um pouco, porque veio uma barra branca que logo ela foi rompida para cima e ficou negativa aqui durante algum tempo, mas depois ela já voltou. Agora essa daqui considero
mais dolorosa, porque a compra foi feita, e logo depois veio uma barra externa de baixo, depois outra barra interna, depois o preço voltou para baixo de onde foi a entrada. Isso a gente está falando de 20 minutos, e depois subiu um trade que deu certo, considerando 1 para 1, estava num mercado assim de ordens limitadas e de vai e vem. Talvez tenha que usar um alvo mais longo e um stop mais longo e segurar para ver se dá certo. E essas duas operações que eu fiz no simulado deram certo. Bem, o dia foi um dia de baixa, né? Fechou perto da mínima, né? Vai ter aqui uma pequena sombra inferior até essa mínima de hoje, mas complicado para manter sempre vendido, né? Uma barra igual essa barra 4 aqui já indica que os vendedores não estão assim tão mais fortes do que os compradores. E posteriormente, nessa região aqui, uma sequência de 4 barras brancas, todas elas com mínima mais alta, com fechamento superior, justamente no horário da abertura de Nova York, que eu lembro que eu estava posicionado esperando que ia romper a média e continuar, e na verdade, se eu saísse no primeiro candle aqui de 1 minuto abaixo dele, eu já teria um lucro. E se fosse muito corajoso, até inverter, mas é muito difícil fazer isso, né? Aí depois tivemos uma sequência de 3 barras pretas, mas com uma curiosidade de que as três com mínimas mais altas, e agora ultrapassou a média móvel com força, mas falhou fortemente, voltou, ficou bem confuso. Talvez é indicativo de que vai ser um dia confuso tenha sido dado na barra 4, né? Já até então, desconsiderando a 2, que não é uma demonstração de força de compradores, aí do nada os compradores vêm e demonstram uma força assim tão forte, apesar de não terem conseguido muita coisa durante o dia e no diário ser um candle de baixo com uma pequena sombra inferior. Fica o aprendizado de um sinal de um dia confuso e difícil quando se tem logo na abertura uma barra como a barra 1 e depois, posteriormente, a barra 4.